meu nome é Isabelle, vou estar dando início à apresentação sobre a aula 16 do volume 2, explorando o conceito de adição e subtração. Tem como principal objetivo apresentar o conceito das operações de adição e subtração e suas propriedades. Introdução. Constance Came, estudiosa do desenvolvimento matemático da criança, destaca em seus trabalhos que a participação mental ativa e autônoma é fundamental para a aprendizagem. Para tal, muito contribuem dois tipos de atividades: situações diárias de sala de aula e jogos em grupos. A partir da intuição e da lógica natural, o raciocínio deve ser desenvolvido no que em muitos podem contribuir os problemas de adição e de subtração que surgem inseridos no cotidiano dos alunos. O conceito de adição. O conceito de adição no conjunto dos números naturais 1, 2, 3, 4, 5 está intimamente relacionado com a construção do conceito de número e com o conceito de sistema de numeração decimal. Lembre-se que para construir o conceito de número, a criança precisa vivenciar atividades que envolvam a classificação, ordenação, seriação e contagem. E aqui tem um exemplo prático, né? Lembrando lá na introdução, quando foi dito que é necessário fazer essa observação do cotidiano para poder pensar a adição. Nesse exemplo, tem dizendo assim: em uma festa foi combinado que cada um deveria contribuir levando refrigerantes em lata. Júlia levou 5 latas e Luiz levou 3 latas. E aqui tem a imagem, né? As 5 e as 3. E depois, ao reunir os refrigerantes, foi observado um total de 8 latas. Então, através de situações, pode ser ensinada a adição para a criança, primeiro partindo da questão da contagem. Quando entender que a ordem, né? 1, 2, é sempre somando 1. E após isso, de situações no cotidiano. Nesse caso, seria passado para a criança toda a situação e ela teria que fazer esses agrupamentos e depois, ao reunir, perceber que haviam 8 latas. Então, fazendo, né, a contagem das 8 latas, e a gente vai vendo que a partir da frequência que isso é feito, rapidamente conseguimos fazer. Por exemplo, hoje em dia, quando a gente vai fazer uma contagem de cadeiras, por exemplo, em um auditório, rapidamente a gente já vai aos 5, 10, 15, por conta desse estímulo e dessa rápida captação das informações. Mas logo de início é passado para a criança dessa forma, né, a contagem do 1 mais 1, e também trazendo situações do cotidiano onde ela possa experimentar isso. E algo muito interessante também passado nesse capítulo é deixar que a criança resolva essa situação por conta própria, de forma que ela irá desenvolver, porque a matemática não seria algo pronto, mas algo a ser analisado, uma lógica, onde a criança precisa compreender a situação para então fazer a operação. O conceito de subtração. O conceito de subtração no conjunto dos números naturais está diretamente relacionado ao conceito de adição. Quando contamos quantidades, adicionamos 1. Podemos, de maneira análoga, pensar numa contagem regressiva. Nesse caso, estamos tirando 1, ou seja, 5 menos 1, 4 e assim por diante. E dessa forma, a gente percebe que a operação da adição, ela precisa já ter uma base, né, do conhecimento da criança, porque a subtração vai precisar desse conhecimento prévio da adição, para poder compreender essa operação inversa, digamos assim. E aqui tem um exemplo, o quão importante já ter estruturado, né, a operação da adição. Dizemos que a subtração é a operação inversa da adição, pois consiste em, tendo-se a soma de 2 números e um deles achar o outro. E temos aqui o exemplo: o primeiro número, né, o 12, o segundo número, o 8, e o resultado, 4. Mas a criança pode também raciocinar qual número somado ao 8 vai dar 12. Então, trazendo esse quadro para o outro lado da operação e encontrando o resultado.
Então, isso são formas que precisa ser passado, mas a criança estará analisando e formulando suas próprias ideias e o modo. E eu achei muito interessante quando trata isso de permitir que a criança raciocine, crie sua lógica, né, até chegar ao resultado, porque muitos aqui, acredito que vivenciaram a questão de um professor que ensinou e só podia ser daquela forma, mesmo que você chegasse ao resultado de uma outra maneira, então era questionado. E aqui a gente vê essa abertura de ensinar, né, as duas operações, de ensinar as formas, de fazer com que a criança raciocine no seu cotidiano, nas atividades, para compreender e criar também a sua forma desde que chegue ao resultado. Problemas envolvendo as noções de adição e subtração. Na perspectiva de resolução de problemas, as operações de adição e subtração e as ideias que envolvem essas operações, juntar, acrescentar, tirar e verificar quanto falta, sozinhas ou combinadas, podem gerar diferentes categorias de problemas. Devem estar atentos ao procedimento que cada aluno utiliza na resolução de um problema e manter constantemente uma postura que incentive a criação de soluções próprias. Então, temos aqui a primeira situação, problema, que já é usando a operação da adição. Na hora do recreio, 7 meninos e 5 meninas participaram de pique-pega. Quantas crianças estavam nessa brincadeira? Então, vem aí a classificação, esse agrupamento, e poder fazer essa operação somando para então descobrir quantas crianças tem nessa brincadeira. Eu passei, eu vou retornar. Não, vou concluir aqui, depois eu retomo. A segunda situação já é de subtração, mas usando o mesmo contexto. Participam de um jogo 12 crianças, meninos e meninas, sabendo que 7 são meninos. Quantas são as meninas? Então, dentro de um mesmo contexto, de algo que é do cotidiano da criança, ela então pode estar elaborando, né, de que forma que ela vai resolver essa situação usando as operações. Deixa eu retornar aqui quando fala em relação aos números aqui. É importante ressaltar que algo que o livro traz é que o número, ele tanto está escrito como ele como também no seu código, né? Digamos assim. Né? Temos o 3, mas antes disso ele escrito, né? Propriamente dito. É uma forma da criança ver a numeração de formas diferentes e analisar todo o contexto para poder facilitar aquilo que fica mais próximo do seu conhecimento prévio. Conclusão. A aprendizagem requer participação mental ativa e autônoma da criança, sendo fundamentais 2 tipos de atividades: situações diárias, de sala, de aula e jogos em grupo. Propor possibilidades que permitam criar oportunidades, situações, problemas para que seus alunos possam desenvolver atividades em que a adição e também a subtração estejam envolvidas. E assim eu concluo a apresentação. Aqui são as referências, a BNCC e o livro que estamos trabalhando.